Oi, meus amores, tudo bem? Então, a Bruxa de Salem hoje vem mais com um relato. Esse relato que eu vou contar, quem nos conta é um jovem. Ele é vigia noturno no Rio Grande do Sul. Ele trabalhou por anos como vigia noturno em Porto Alegre. E ele nos conta essa história. Segundo ele, há mais ou menos 2 anos atrás, ele estava trabalhando de vigia noturno numa empresa muito grande que existe em Porto Alegre. Ele não vai citar detalhes porque ele ainda trabalha nessa empresa como vigia noturno, então ele não quer, né, tá se expondo. Ele disse que a empresa é grande demais, vem pessoas de todos os lados para trabalhar e o que aconteceu com ele foi algo surreal. Ele não acreditava em nada até então e depois disso que aconteceu com ele, ele disse que serviu assim como um exemplo, né, para a vida dele, pois ele jamais imaginaria que ia passar por tal situação. A história dele é a seguinte: durante muito tempo ele trabalhou como vigia e ele fazia turnos, né? Sempre intercalando os turnos dele. Às vezes ele trabalhava à noite, às vezes ele trabalhava durante o dia e tinha uma equipe muito grande de vigias, porque na empresa, como era muito grande, o patrão, né, o dono da empresa, colocou bastante vigia para evitar roubos. E sempre tinha assim os horários de café, horários de jantar e tudo mais. Aí um dia ele foi escalado para trabalhar na frente, perto dos estacionamentos. Quando ele estava na frente nos estacionamentos trabalhando, tinha uma guarita onde um senhorzinho trabalhava há muitos e muitos anos. Era um dos vigias mais antigos da empresa. O senhorzinho começou a gritar por ele e a chamar ele até na guarita. Então ele foi até a guarita e chegando lá, ele disse que o velhinho começou a apontar para frente da estrada e não se movia muito. Então ele olhou para frente e viu, do outro lado da estrada, que dava para a entrada para um mato, uma mata fechada, um lobo gigante branco, olhando para cima como se tivesse, tipo assim, farejando alguma coisa. Ele estava nas duas pernas traseiras e ele disse que nunca tinha visto algo daquele tipo. E quem viu só foi ele e o senhor da guarita. Então ele voltou apavorado e deu uns tiros naquele bicho e o bicho correu pro mato. E ele contou para os outros amigos dele de trabalho. Todos riram da cara dele e disseram que ele e o velhinho estavam vendo coisa. Por uns dias ele ficou traumatizado, meio assustado por causa daquele bicho, meio encafifado com o que estava acontecendo. Mas até então, tudo bem. Só que assim, eles começaram a perceber, o pessoal do plantão da noite, que tinha um senhor que ele tinha vindo do Ceará, o apelido dele era Ceará, que todas as sextas-feiras ele saía para fazer o jantar dele da noite e ele sumia, ele não retornava mais. E ele estava achando muito estranho porque estava sumindo algumas coisas também, sabe? E ele estava preocupado porque que o Ceará estava saindo sempre no horário do jantar e não voltava. Então eles tinham umas empilhadeiras que ficavam no canto do terreno que dava de frente para a mata. E colocaram ele para ficar vigiando nas sextas-feiras à noite o que o Ceará fazia para dentro daquela mata toda sexta. Então ele ficou lá esperando. E ele estava lá no plantão dele normal, trabalhando dentro dessa empilhadeira, aonde o Ceará não ia poder ver ele, porque ela era muito alta. E de repente o Ceará veio caminhando, olhando para um lado, olhando para o outro, meio desconfiadão, e entrou mata dentro. Quando ele entrou pelo mato, ele pegou o walkie-talkie, avisou os colegas que ele estava indo atrás do Ceará, que o Ceará estava entrando para dentro do mato, mas não estava levando nada, mas queria ver o que o Ceará ia fazer dentro daquele mato. Então ele começou a seguir o Ceará de uma distância segura para que ele não pudesse vê-lo. E assim ele foi. O Ceará foi entrando e ele foi atrás do Ceará. De repente, numa clareira, esse Ceará se enfia no meio de um mato mais fechado, tipo uma moita, sabe? De umas árvores meio fechadas. E ele fica olhando à distância o que o Ceará estava fazendo naquele lugar. Ele disse que de repente ele começou a dar uns gritos e começou a se espernear todo no chão e assim os braços dele começaram a torcer para trás e ele virou um lobo negro. Um lobo tão negro que diz ele que, além de feio, assustador, ele era muito grande e muito catinguento, que dava de sentir o cheiro de onde ele estava. Então ele puxou o walkie-talkie e já avisou os amigos dele que tinha alguma coisa de errado com o Ceará. E pediu reforço, pediu para eles virem.
Quando ele terminou de falar, ele ficou observando o Ceará de trás da árvore onde ele estava. E o Ceará farejou no ar como lobo, né? Ali ele já era um lobo. Já era uma besta, como dizia, ele não era mais o Ceará. E começou a farejar no ar e sentiu o cheiro dele. E virou na direção dele. Quando virou, ele tentou se esconder e ficou o máximo quieto possível para não ser avistado pelo bicho. Só que os amigos deles responderam pelo walkie-talkie. E o walkie-talkie apita quando termina de falar. E aí o bicho veio na direção dele. Veio na direção dele e não teve misericórdia. Pegou ele, jogava ele para um lado e jogava ele para o outro, que nem um boneco. Diz ele que descarregou a pistola que ele tinha no bicho e foi mesmo que nada. Ele disse que o bicho só foi um pouco para trás e voltava de novo. E ele disse, tô vendo a minha morte. De repente o bicho olhou para ele e disse, tu não devia ter vindo atrás de mim. Mas com uma voz que parecia uma voz de bicho. E disse para ele que agora eu vou ter que te matar, porque tu não vai poder falar para ninguém quem eu sou. E pegou as garras e ficou entre as costelas dele. E levantou ele no alto e foi com a boca aberta na direção do pescoço dele e ia arrancar um pedaço. Ele disse que ali ele viu a morte diante dele. Quando ele fechou os olhos esperando morrer, ele viu um outro lobisomem, um outro lobo branco, que veio e atacou esse lobo preto. E começou uma luta sobrenatural. Ele disse que o lobo branco defendia ele e o preto queria matá-lo. Quando o lobo branco, se ia para trás na luta, o outro investia para cima dele para matar. E o lobo branco vinha e pegava ele. De repente, ele começou a se arrastar para trás, todo machucado, perdendo muito sangue. E o lobo branco começou a ir na frente dele, defendendo ele contra o preto. E pegou o lobo preto e arrancou um pedaço do pescoço e jogou ele longe. Ele disse que nesse momento, o lobo preto começou a se transformar no Ceará. Ele disse que, assustado, apavorado, ele achou que o branco ia vir matar ele agora, porque estava lutando pela carne e não por defesa. O lobo branco veio até perto dele, olhou para ele, não fez absolutamente nada, empurrou ele de canto e os amigos deles estavam chegando, começaram a atirar nesse bicho, então ele correu para a mata, o branco. Quando os amigos dele chegaram, apavorados, porque viram o Ceará se transformando de lobo para gente. Ele estava todo machucado, todo arrebentado, todo arranhado. E ele desmaiou então e dali ele não lembra. Quando ele acordou no hospital, ele já tinha feito transfusão de sangue, tinha passado por uma série de coisas. O Ceará, a empresa, disse que foi atacado por um animal selvagem na mata durante uma expedição. E ele também, como estava junto. E ele recebeu uma indenização e ele até hoje tem síndrome do pânico. Ele não consegue mais trabalhar à noite. Ele continua trabalhando na mesma empresa, só que como vigia diurno e não mais noturno. Ele disse que até hoje ele tenta descobrir quem é o lobo branco, qual é a pessoa que virou lobisomem naquela noite e salvou a vida dele, porque ele queria de verdade ajudar e agradecer essa pessoa. E ele acredita que esse ser pode ser alguém que trabalha na empresa e ninguém sabe. Mas ele era do bem, porque ele pesquisou na internet, segundo ele, e descobriu que os lobos brancos, os lobisomens brancos, eles não comem gente e eles defendem os seres humanos. Eles são do bem. Em compensação, os negros, né? Eles já matam e comem, porque eles são seres diferentes. Ele disse que essa experiência foi a pior da vida dele e ele nunca vai esquecer. E até hoje ele faz tratamento sério para poder superar essa noite que ele viveu. Ele disse que é extremamente real o que ele conta e que ele nunca tinha visto algo desse jeito. E ele falou que dividiu com a gente porque ele viu que o nosso canal tem muitos relatos e muitas pessoas acreditam em lobisomens no nosso canal, então ele resolveu contar essa história pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado do relato dele e eu dividi com vocês porque eu achei também um tanto quanto interessante. Um lobisomem branco salvando uma pessoa de um lobisomem negro. 2 lobisomens em guerra. Muito interessante isso. Um beijo da Bruxa de Salem. Não esqueçam de mandar os seus likes. Não esqueçam de deixar o seu comentário. E também inscrevam-se no meu canal. Mandem relatos. Beijão para todos vocês.